18 e 2. Como é que tá você? Mariana Nanda Menezes, colega Reuben, olha lá. Aqui, ó. Tudo bom, Tá Mariana? vendo? Mariana tá te fiscalizando para ver se o que você fala condiz. É, olha, Como é quando que você você me tá? convidou pelo tema, rapaz, nessa Covid aí, há um mês atrás eu tive chikungunya. Nossa, que doença miserável, né? A gente tá falando da Covid, mas a chikungunya, a zika e a dengue, meu amigo, que doencinha miseráveis, né? É, E na até verdade, hoje eu tô não dá sentindo nem- dor na articulação. você sabia que, no caso, eu não sou infecto, mas gosto muito de ler, que às vezes fica para sempre essas dores articulares que a chikungunya causa, e a zika, às vezes elas não somem em alguns pacientes e talvez os possam explicar isso melhor para a gente. E é uma dor ruim É, mesmo, né? é Como limitante, como você falou aí agora. muito Você limitante. E eu está tô conseguindo, praticando exercício você tá conseguindo trabalhar nessa pandemia? pouco. Porque a minha clientela, como é uma clientela de pessoas de mais idade, com fatores de risco, a atenção que eu dou para essas pessoas é uma atenção maior. Né? E elas precisam de mais cuidados. Então, fica difícil, porque existe uma limitação dos idosos, principalmente, que é um percentual grande dos meus clientes, de tratar com a tecnologia. Então, é complicado você fazer uma aula online, né, e verificar tantos fatores, como biomecânica, padrão de movimento, analisar né, a intensidade do exercício, né, pedagogicamente falando, se o exercício está condizente com aquela pessoa naquele momento. Né? Porque, queira ou não queira, os primeiros 30 dias pós a quarentena, os idosos perdem muita massa muscular. Muita massa É, muscular. eu Então, a gente imagino. percebe isso aí, né? Eu vou te apresentar aqui, a gente já está com uma plateia razoável. Reuben Dourado, educador físico, formada pela UXAL, me corrija se eu falar alguma bobagem, e especialista em fisiologia do exercício. E você também é personal, né, Reuben? E você trabalha com isso já há pelo menos algumas décadas. Ixi, É... ó, me colocando como velho já, ó. E aí eu vou começar Só fazendo. 20 anos. Você falou aí de idosos. O educador físico faz numa academia para um trabalho que um educador físico faz para uma pessoa de forma personalizada é diferente? Faz um trabalho melhor? É a mesma coisa? Como é que a gente, como é que você diz isso pra gente? Eu não entendi o início da pergunta, porque deu uma falhada aqui. A Você falou que diferença, o né, idoso. um educador físico trabalhando para muitos pacientes ou em uma academia é diferente de um trabalho direcionado para uma pessoa individualmente, seja ela idosa ou não? Ou você acha que a atividade de orientar, de educar o indivíduo, ela pode ser feita igualmente para uma pessoa só ou para vários, como numa academia? Não, é bem diferente. Um trabalho personalizado, vamos dizer assim, você tem diversos atributos que você pode entender em variação de movimento, você pode estar analisando como é que está a resposta fisiológica dele no aspecto de pressão arterial, de frequência cardíaca, biomecanicamente falando, você olhar se ele está pisando da maneira correta no exercício, se ele está, vamos dizer assim, se formos tratar de um exercício de força, por exemplo, se aquele padrão de movimento ele está coerente com a anatomia daquela pessoa, né? Porque o que acontece? A minha anatomia é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa, né?
Então, a gente pode, inclusive, comentar aqui sobre as pessoas que têm como tema, né, é um tema voltado para pós-cirurgia bariátrica ou até antes pré-cirurgia, né, as pessoas que têm sobrepeso, têm obesidade mórbida, que têm um certo grau de obesidade, elas têm uma tendência a ter o joelho jogado para dentro. Então, a gente tem que ter fazer um trabalho de fortalecimento e de alongamento e de mobilidade para que aquela pessoa tenha um padrão de movimento para um dos movimentos que são mais importantes para mim, né, para a pessoa ter uma independência em relação à força, que é o movimento de sentar e levantar. A gente imagina que é um simples movimento, mas é um movimento muito importante, viu, Bruno? Doutor Bruno. Você me apresentou aí, mas eu queria te agradecer ao convite. Eu acho que sempre está falando sobre saúde, sempre está falando sobre bem-estar. É importante, inclusive, para a sociedade, porque as pessoas necessitam e muito, né, de informação em relação a isso, porque o que a gente tem de informação inadequada nas redes sociais, né, de forma dúbia, sem amparo científico, isso faz com que você, vamos dizer assim, tenha uma visão meio dúbia e deturpada, né, de algumas coisas. E acaba que levando isso como verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, queria agradecer a presença que todos estão assistindo aí, né, e a gente está aqui para tentar tirar, né, elucidar algumas dúvidas. Né? Essa coisa do fake, né? Isso aí tomou conta de todas as áreas, de todos os especialistas. Isso mancha muitas carreiras, isso macula muitas especialidades. Então, você tem muitos profissionais exercendo de forma equivocada a sua profissão e vendendo na internet milagres que não existem. Né? De um lado, tem você aí dizendo que o tratamento diferenciado individualizado é um tratamento melhor do que você conduzir de forma coletiva os seus indivíduos. Então, se você cuida de um indivíduo, você consegue ver biomecânica. Daqui a pouco eu vou te provocar para que você explique para todos o que é biomecânica. E cada um tem uma biomecânica diferente. E, por outro lado, você está dizendo que é melhor você individualizar do que você tratar de forma coletiva. Obviamente, isso tem um custo, mas ainda assim é melhor ter um educador físico do seu lado do que não ter. E você já me explicou ao público aí de que é melhor individualizar do que coletivizar. Eu vou acrescentar e vou dizer que ainda é melhor ter um Helber ou um professor de educação física do que não ter nenhum. Essa é hoje uma grande falha na composição da minha equipe, eu venho lhe dizendo isso. O Helber, ele é radialista também, o Helber já me chamou, já me convidou inúmeras vezes para entrevista. Eu já confessei isso, né? Eu tenho a coragem, a capacidade e a crítica de olhar para dentro de mim, Helber, e dizer onde é que está errado, onde é que está falho, o que é que pode melhorar. Então, hoje, na nossa equipe, a gente não tem um educador físico. Não tem porque a gente não sabe ainda como mexer nessa logística, como fazer chegar ao meu paciente um professor de educação física, um especialista em educação física. Caminhar é melhor que zero, se movimentar é melhor que nada. Agora, se você pode fazer isso de forma orientada, esse é o ideal para melhores resultados. E aí, você me deu uma notícia sobre os pacientes obesos, que eles têm o joelho a cair para dentro. E aí eu vou te começar a fazer uma pergunta principal. Vou te fazer duas perguntas. A primeira, você acha que um paciente obeso que vai ser submetido à cirurgia, você acha que o papel do educador físico ele é importante no pré-operatório ou o educador físico só entraria no pós-operatório? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, existe uma atividade física, um exercício físico específico ou ideal para o paciente obeso? Boas perguntas. Né? Em relação a pessoa que vai realizar o procedimento, né, de cirurgia bariátrica, se é interessante fazer o exercício pré-cirurgia, com certeza. Com certeza. A gente sabe que o paciente, ele portador de uma síndrome metabólica, né, como que pode
desencadear diversos problemas no futuro, como diabetes, né, hipertensão, e essas condições mesmo, né, de sentir dor, né, de insônia, né, roncar, né? Então, até o aspecto também psicológico da pessoa muda. A sociedade, infelizmente, ela julga as pessoas com sobrepeso. Eu vi até uma seguidora mencionando que tinha vergonha de ir para academia porque tinha obesidade. Então, Eles assim, têm, com sabe? Eles têm. Uhum. Eles têm. Tem vergonha sim, tem vergonha Muitos sim. pacientes, o consultório é um confessionário. Eu digo, doutor, é fácil mandar eu malhar, eu adoro. Mas quando eu chego lá, tá todo mundo magrinho, usando a roupa da moda, porque ginástica também é uma fitness, e a pessoa se sente constrangida. Vou te dar 2 dados do Real Colégio Londrino, do Royal College, sobre o paciente obeso, uma pesquisa internacional da qual eu fui consultado. O paciente obeso, ele é o primeiro a ser demitido numa empresa, no mundo corporativo, e ele é o último a ser contratado. Só para acrescentar. Verdade. Pode Verdade, você ir pensando aí que a atividade física é importante no pré-operatório. Com certeza, sabe por quê? Porque você vai eliminar muitos riscos de um problema na cirurgia. Se você não tem hipertensão, se você tem uma tendência a cair sua pressão, né? Se você tem uma tendência a ter uma osteoartrite, né? E além disso, doutor Bruno, o pós-operatório vai ser mais rápido para ele voltar para o exercício físico, entendeu? Ele vai ter mais resposta. Então, assim, em relação olha, a Lilian mencionou aí, ó, o educador já me distratou. E realmente, muitos... Lilian, você tem uma colocação, essa colocação sua é super pertinente. Quando eu trabalhava em academia, doutor Bruno, quando eu fui professor de educação física dentro de academia, como professor atendendo ao consumidor final, quando não era personal, eu tinha uma visão diferenciada em relação a isso. E eu falo hoje isso para os alunos de faculdade. Eu falo assim, olha, quem é seu cliente que vai comprar os seus serviços agora e no futuro? É aquela mulher bonitona, que tem um corpaço, ou a pessoa que realmente precisa, que quer emagrecer, que está com problema de saúde, que está ali procurando o bem-estar? Meu amigo, pense dessa forma, porque esse é seu público-alvo. E esse cliente nunca, mas nunca, doutor Bruno, você sabe disso, seus pacientes, eles até hoje que te encontram, com certeza te abraçam de uma forma diferente, te vê de uma forma diferente, te dá presente, te liga no aniversário. Então, assim, são pessoas que são gratas. Meu amigo, eu cansei de perceber isso dentro da academia, né? De profissionais de educação física só olhar para aquela gostosona, né? Para aquela menina que está com, né, aquele estilo, né, fitness diferente, que todo mundo conhece, certo? Mas, infelizmente, gente, não é esse pessoal que precisa. Esse pessoal precisa de atenção. Mas quem precisa realmente da sua atenção é aquele que está precisando emagrecer para melhorar a qualidade de vida, que está precisando diminuir as taxas de glicemia, que está querendo diminuir a sua pressão arterial, que está querendo diminuir a sua dor no joelho, certo? Que está querendo diminuir aquela dor na coluna que sente, que passa o dia todo trabalhando no computador. Entendeu? Então, doutor Bruno, o que eu percebo isso hoje em relação, até o desabafo, em relação aos profissionais de educação física, que infelizmente a corpolatria, ou seja, a forma de idolatrar o corpo, é uma coisa que realmente, para mim, como profissional de educação física, já foi há muito tempo, certo? Já foi há muito tempo. Então, hoje eu observo, eu quero tratar, cuidar de pessoas, certo? E por isso que a gente, né, daqui a 6 anos, né? Quem sabe a gente vai ser... estamos iniciando um processo, né? Estamos estudando medicina justamente para isso. Então, a Lilian, quem sabe no futuro a gente tem uma clínica voltada para isso aí, né? Então, eu sou estudante de medicina também, né? Estamos nos bancos universitários aí buscando, né, galgar esse título, né? E a nossa intenção é justamente essa, é cuidar das pessoas. Então, doutor Bruno, eu creio que sim, vai diminuir muitas complicações pré-cirúrgicas, certo?
da cirurgia propriamente dita e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então é melhor que ela entre mais saudável para fazer uma cirurgia do que ela entre com um quadro clínico bem problemático, né? Em O relação à outra educador, pergunta, foi sobre... o educador físico, ele está cada dia mais inserido como um profissional de saúde. Você falou a palavra bonita aí. Você tem um educador físico que ele vai buscar performance, aquele fisiculturista, o cliente ou a cliente que quer ficar mais hipertrofiada, e a gente respeita e admira, obviamente. Há o outro lado também, daqueles que querem perder uma circunferência abdominal, poder se exercitar sem lesionar um joelho que já é machucado. E aí é o papel que o educador exerce, né? O professor de educação física, educador físico, que seja, ele vem para tratar, né? Aquela pessoa, de uma certa forma, tem alguma patologia. E aquela minha segunda pergunta foi, existe para o paciente obeso, no pós-operatório, sobretudo, algum tipo de atividade física ideal, tem uma atividade física ideal que você possa orientar ou recomendar? Em relação a isso, o exercício físico, né, tem até algumas pessoas que mencionam, né, eu vejo a classe médica sempre falando assim, olha, quando você fizer qual exercício físico melhor? Não, deixa eu caminhar de 30 minutos, essa é ótimo, tal, não sei o quê. Infelizmente, o profissional médico, ele tem estudado pouco. Graças a Deus, isso aí está caindo por terra, né? E cada vez mais os médicos estão buscando ter conhecimentos científicos em relação ao exercício físico e os benefícios que eles podem trazer para a pessoa. Mas, em relação ao que você está mencionando, com certeza absoluta, né, os exercícios neuromusculares, eles são fundamentais para que a pessoa aumente a massa muscular. Porque hoje é sabido, doutor Bruno, que a gente percebe que os exercícios neuromusculares, eles melhoram a taxa metabólica basal. O que é isso, gente? Taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal nada mais é do que o seu estado aqui. A gente está aqui sentadinho, certo? Gastando energia. O tempo inteiro a gente gasta energia. Só que o indivíduo cada vez mais ativo, certo? E fazendo exercício físico neuromuscular, ele aumenta a massa muscular. A massa muscular, ela é responsável por um gasto calórico maior. Ou seja, ele vai desgastar uma molécula que é super importante para o nosso corpo, chamada ATP, que é a energia propriamente dita, né? Então a gente vai ter um desgaste maior, a gente vai ter um gasto calórico maior em condições basais, em condições de repouso. Então eu creio que seja muito importante que você faça. A gente tem 3 tipos de exercícios importantes, né, que eu gosto de passar para os meus clientes, que são o aeróbico, né? O componente aeróbico é importante para quê? Para melhorar as capacidades cardiovasculares, certo? Para que você melhore também a circulação sanguínea, para que você melhore, vamos dizer assim, a sua condição respiratória, né? Tem o neuromuscular, que também tem resultados hoje, tem trabalhos científicos que já corroboram que o exercício neuromuscular melhora a capacidade cardiovascular, mas, além disso, o exercício neuromuscular vai melhorar também o seu tônus muscular. Olha, quando eu falo que exercício neuromuscular, exercício é sinônimo de movimento. Quanto mais a gente se movimenta, mais a gente utiliza o quê? Músculo. Certo? O músculo é responsável pelo movimento. E se a gente está com a musculatura fraca, a gente não tem condições de fazer uma coisa muito importante, que é, vamos dizer, função do músculo, proteger as articulações, proteger os nossos ossos, certo? Então, sem os músculos, a gente não tem um equilíbrio para fazer uma contração muscular de forma efetiva, de maneira sinérgica. Então, é um aspecto importante. E um terceiro aspecto que eu digo em relação ao exercício, né, um componente muito importante, é o alongamento. O trabalho de mobilidade é muito importante, por quê? Porque um músculo mais alongado, a nossa musculatura mais alongada, tem uma contração mais eficiente. Então, muitas vezes a gente tem o dia a dia, né? A gente passa muito tempo no nosso dia, doutor Bruno,
sentado, né? E a postura sentada é uma postura altamente deletéria, né? E isso faz com que a gente tenha um dos músculos mais, vamos dizer assim, sofridos do nosso corpo é o glúteo. Por quê? Porque ele é pressionado ao sentar. Quando a gente senta, certo? A gente apoia o nosso glúteo na cadeira. Isso faz com que o glúteo seja pressionado. E o que acontece aí? É a mesma coisa, gente, se você pegar um dedo e segurar aqui, o que vai acontecer com esse dedo? Vai ficar vermelho, vai ficar roxeado, certo? Então a mesma coisa acontece com o nosso glúteo naquele momento. Não está passando sangue rico em oxigênio. E aí o que acontece? Esse glúteo ele entra em parestesia, ou seja, ele não contrai de forma efetiva. Mas tem uma coisa importante. Esse glúteo é um dos músculos mais importantes para o nosso corpo, porque ele está num ponto estratégico no nosso corpo, que é o nosso centro de gravidade. Então, muita gente hoje, 85% da população mundial, se queixa de uma coisa chamada dor na lombar, lombalgia, dor nas costas. É uma dor crônica. E uma dor crônica. 85% da população já sentiu ou vai sentir essa dor. E eu entrevistei até um médico, tem 15 dias, o doutor Marcos Lopes, que foi diretor médico do Bahia, especialista em ortopedia na área de coluna. A gente fez uma live aqui, lá no nosso programa no Vida Fitness, e a gente percebe que esse músculo, se não trabalhado da maneira correta, você vai sentir dor nas costas. Então, ele é um dos músculos acessórios para poder você minimizar esse problema. E ele também é importante, doutor Bruno, para corrida. Olha que interessante. Se você tem um glúteo fraco, se você tem um glúteo com problema, né, você vai sentir dor no joelho. Então, vamos deixar de ser bunda mole. Rapaz, essa hoje foi boa, viu? Né? É por isso que você é especialista, né? Porque Tenta. o bumbum com o joelho tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Quem imaginaria, né? Esclareça aí para mim e para todos que nos assistem o que seria exercício neuromuscular. Bom, exercício neuromuscular nada mais é do que um exercício que, vamos dizer assim, aumente o tônus da musculatura, né? Então, exemplo de exercício neuromuscular, a musculação, o treinamento de força, certo? Ele vai melhorar a capacidade neuromuscular em diversas... Só botar aqui o carregador, porque está acabando a bateria do celular. Foi por isso que não tava ouvindo direito, porque quando eu coloco o carregador, ele acaba... Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Aí, perdi o áudio. Vou ficar assim. Tá me ouvindo? Pronto. Eu vou colocar aqui o que acontece? O exercício neuromuscular, ele aumenta algumas capacidades, certo? Voltadas à musculatura. Uma delas é a capacidade de resistência, certo? Então, você tem alguns exercícios que, vamos dizer assim, os exercícios neuromusculares, ele melhora a força neuromuscular, certo? Ele melhora a potência neuromuscular. Potência, o que é potência? Vamos dizer que o salto é uma potência. Porque o que é potência? Nada mais é do que a força e a velocidade de um movimento. Então, quando você atrela os dois, você tem a potência. E a resistência? O que é? Resistência nada mais é do que a capacidade de você fazer vários movimentos e manter aquele movimento. Então, essas qualidades físicas são muito importantes para o dia a dia da gente, para o movimento como um todo. E para a proteção das articulações, principalmente. Então, o exercício neuromuscular, você tem alguns exemplos, que é a musculação, você tem o próprio Pilates, exercício neuromuscular. O treinamento funcional também tem uma vertente trabalhando sobre isso. O CrossFit também tem um trabalho voltado para isso, certo?
de aumento da massa muscular, né? Então a intenção é essa, aumentar a massa muscular e manter a massa muscular. Porque você vai perdendo a massa muscular, né? E a partir do momento que você começa a perder massa muscular, você vai perdendo independência de movimento. E isso é importante. Na UTI, por exemplo, a perda de massa muscular em pacientes internados deixam eles dependentes da ventilação mecânica. A fisioterapia, que muitas vezes trabalha na mesma linha do educador físico, só que de forma talvez mais branda, visa minimizar isso. De músculo ao longo do tempo, ela é minimizada através do exercício de musculação. 2 perguntas para você. Mito ou verdade? No passado dizia que... Fechando o seu áudio, eu acho. No passado dizia-se que musculação trazia lesão. Mito ou verdade? A musculação mal feita, mal orientada, sim. Outro mito ou verdade? Existem... Alongar causa lesão. Alongar cansa o músculo antes de ele fazer atividade física. Não se deve alongar antes do exercício. Isso é mito ou é verdade? Pois é, o alongamento, ele pode, vamos dizer assim, a depender da fase do treinamento, ele pode ser bom e ruim, né? Hoje, existem muitas linhas de trabalho, doutor Bruno, que preconizam o alongamento dinâmico. Como é? O alongamento dinâmico como vamos dizer assim, uma melhor forma de alongar. Porque quando você alonga de forma dinâmica, você tem uma tendência de contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar, né? Então, isso aí faz com que você diminua o risco de lesão, certo? Não é que o alongamento... Agora, em determinados momentos do treinamento, é melhor não alongar, né? Porque se você alongar, você pode realmente lesionar. Então, tudo depende do momento de treinamento que aquela pessoa está. Por exemplo, se eu for fazer um agachamento, né, de um treino de força máxima, onde eu vou fazer um agachamento, uma série de 3 repetições com a carga de 80% a 90% da minha carga máxima, e se eu alongar muito, eu posso lesionar. Mas o aquecimento, ou seja, a preparação para o movimento, pode fazer com que eu faça o alongamento, movimentos, vamos dizer assim, de alongamento dinâmicos, que me facilite a fazer agachamento. Entendeu? Então, assim, tudo tem que ter... Por isso a orientação do profissional bem capacitado, que conheça sobre isso, é importante. Eu falo do agachamento com muita propriedade, assim, eu busco falar com ele com muita propriedade, porque o agachamento é um exercício complexo, é um exercício que você precisa ter mobilidade, você precisa ter força, você precisa ter... você tem um comprometimento do corpo todo para um processo, né? Ou seja, tem que ter fortalecimento do abdômen, tem que ter fortalecimento dos paravertebrais, tem que ter a cadeia posterior bem alongada, os músculos do glúteo tem que estar bem fortes para agachar. Então, e outra coisa, se você fizer somente o agachamento aí em sua casa, pessoal, o agachamento aumenta a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele trabalha muito, o corpo quase que todo. Então, muita gente você vê nas redes sociais aí agachando com salto. Agacha e salta, agacha e salta, agacha e salta. O velho burpee, né? Vai, solta, deixa e volta, vai, volta, vai, volta. Então, assim, ele tem um componente aeróbio muito grande. Se você mensurar o batimento cardíaco, né, fazendo somente agachamento, você tem várias repetições e aumentar a cadência, isso faz com que você aumente a frequência cardíaca. Agora, se você fizer rosca direta, você não vai aumentar tanta frequência cardíaca. Por quê? Porque você está usando 1/6 da sua massa muscular para fazer o exercício. Já o agachamento, você usa quase que o corpo todo para o movimento. Entendeu? Entendi. Tem uma paciente aqui chamada Zélia Carvalho, paciente minha, inclusive, que ela fala... eu vou abrir aqui para o pessoal, que tem muitas perguntas. Ela tem uma
L5 e uma S1, né, coluna lombar, final da lombar, início da sacral, comprometida. É possível fazer algum tipo de academia, mesmo sendo portadora de uma lesão como essa? E Juliana, uma outra paciente também, que a gente operou há algum tempo, tá botando o símbolo do MUC, tá fazendo assim, ó. Já tô pronta para emagrecer. Isso aí! O que você vai dizer para Zélia? Zélia, o exercício físico, ele não é contraindicação para ninguém. Não tem contraindicação assim, em relação ao exercício físico. E os médicos hoje estão também dizendo a mesma coisa. A linha de saúde científica está toda batendo que o exercício, ele realmente... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo ótimo. Tá ótimo. Tá? Então, assim, o exercício, ele não é fator de contraindicação. Lógico que, como todo remédio, o mais importante é a dose. Então, para o exercício físico é a mesma coisa. Então, a gente tem como monitorar isso aí, certo? Então, assim, se você quiser depois falar comigo por direct, pode me mandar mensagem para mim. A gente pode estar analisando, juntamente com o seu ortopedista, né, ou fisioterapeuta. Por isso que é muito importante, doutor Bruno, ter essa multidisciplinaridade de profissionais. Claro, você não entende o físio, de tudo. ele vai estar... É importante, o ortopedista está conversando com a gente, eu sempre estou buscando contato com esse dito que esses profissionais vão me ajudar muito no processo. Certo? Então, muitas vezes a gente acha que a gente busca, não existe quem é o melhor, existe quem, vamos dizer, o que a equipe pode proporcionar para aquela pessoa no resultado final, como resultado final. Então, assim, eu penso muito nisso aí, certo? O que mais importante é a gente ter a eficiência no nosso trabalho. Certo? Então, assim, muitas vezes eu ouvi de cliente com dor na coluna, na mesma sessão, doutor Bruno, na mesma sessão, a pessoa não conseguir levantar da cama por dor no joelho ou dor na coluna, e eu fazer algumas manipulações, porque existe também, como eu te falei, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente tem essa contração da musculatura, e isso pode travar a musculatura. Então, o que a gente faz? Uma metodologia nova para a gente, ocidentais, mas que para o pessoal oriental tem totalmente conhecimento sobre isso, que é a liberação miofacial. Ou seja, toques em locais no músculo que vão relaxar, que vão soltar aqueles componentes catabólicos, que são os nódulos que estão ali contraídos e não conseguem relaxar. E aí o nosso papel é tocar naquela musculatura, fazer um movimento e soltar, né, um movimento adequado, como se fosse um interruptor que vai fazer com que aquela luz se acenda, que é o músculo, e volte a contrair com eficiência. Você consegue perceber isso palpando o músculo do cliente? Mas sim, baseado sim. em uma queixa, né? Ele tem uma queixa aqui, você vai lá e percebe Isso. que tem uma fibra que não está trabalhando direito. Olha, Isso mesmo. Coisa, eu fiz um curso que é um método chamado NKT, Neurokinetic Therapy, né? Que é um curso que analisa justamente isso. Existe um livro chamado Trilhos Anatômicos, certo? Porque a gente tem uma musculatura, eu não sei se vocês, né, já cortaram frango, né? Mas o frango, por cima do frango, tem uma capinha chamada fáscia, certo? Que envolve esse músculo, certo? Essa capa, ela tem vários neurotransmissores, certo? Que faz com que ajude com que o músculo ele faça contração e relaxamento. Então, existem muitos trabalhos já mencionando sobre os problemas que a fáscia pode causar. Porque a fáscia nada mais é do que ela faz com que ela dê um contorno ao músculo. Entendeu? Meu amigo. É muita ciência, né? Tem ciência em tudo. É muita ciência. Nada. Não, mas veja, é por isso que precisa multidisciplinar. É preciso ter muitos componentes diferentes numa equipe para um bom resultado. Eu não sou conhecedor de tudo, nem você, então eu somo meu conhecimento com o seu. Você acabou de me dar um banho aí disso aí, que para você é algo comum, para a gente é uma novidade. Tem
uma telespectadora aqui, a Ju Colombiano, dizendo inclusive isso. Sim, eu tenho uma inflamação no glúteo, mínima, mas que ela disse que controla a inflamação fazendo atividade física. Não sei se é hipertrofia, aí você pode falar melhor, a própria Ju, ou se é alongamento, né? Ela provavelmente, ela parece que faz crossfit. Né? Os crossfiteiros hoje, eles fazem esse trabalho de liberação miofascial. Né? Fazem. Né? Fazem e, vamos dizer assim, é uma coisa que solta bem a musculatura. Existem músculos hoje que são chamados músculos fásicos e tônicos. Alguns músculos que são mais, que têm uma tendência a ficar endurecido, enrijecido. Principalmente, doutor Bruno, o da cadeia posterior. Os da cadeia posterior eles têm uma tendência a ser músculos bem tônicos, bem travados, certo? E automaticamente você acaba aqui prejudicando a cadeia anterior em muitas coisas. Posterior, você fala tudo? Posterior, costa, tríceps, glúteo... Não, tríceps não. Tríceps não entra. Alguns são, vamos dizer assim, alguns são anteriores. Por exemplo, o trapézio aqui. Você percebe que existe uma tonicidade, né? A pessoa tem, depois do dia de trabalho, pô, faça uma massagem aqui e tal, não sei o que, tá duro. Tá duro por quê? Porque é um músculo que tem uma tonicidade muito forte. Então, esse músculo aqui, ele pode desencadear problema no ombro, que pode desencadear problema no peitoral, que pode desencadear uma parestesia na mão. Olha que coisa. Entendeu? E por quê? O trapézio pode fazer isso. Então, da mesma forma que já existem trabalhos científicos que demonstram que o posterior de coxa em atletas de futebol, ele se trava tanto, ele é tão travado, você sabe disso, que você também é boleiro, né? E muitas vezes eles têm lesão no quadríceps, por quê? Porque quando vai chutar, o movimento de potência do quadríceps é tão grande que o posterior de coxa, que está ali para poder ajudar no equilíbrio, ele está tão travado que vai e não volta. E aí tem a lesão do adutor, aqui da frente do psoas. Essa lesão justamente é por causa disso. Por quê? Porque o posterior de coxa não está bem alongado e também não está solto. Olha que coisa. Olha, tem mais perguntas aqui para você. O negócio está bombando. Agora deu pico aqui, deixa eu ver. Daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui. A Rosemary Santos, depois me mande um direct. A Rose fez algumas perguntas que eu acho que não consegue, é mais direcionada para mim, a gente não vai conseguir responder. A live de hoje é atividade física, o papel do educador no paciente obeso. Rose, aguardo aí o seu direct, pode mandar aí, fique à vontade. E a Sinara Sazi, ou Seize, ela pergunta para você, Reuben, se o exercício de força, que agora você usou o sinônimo bonito de neuromuscular, pode ser mais priorizado, pergunta dela, tá? Estou lendo literalmente, o exercício de força pode ser mais priorizado do que os aeróbicos? Olha, o exercício de força, ele também melhora a capacidade cardiorrespiratória. Por exemplo, eu vou dizer de mim, eu vou falar para mim, de mim. Quando eu estou na academia treinando, eu dou mais ênfase no exercício neuromuscular. Mas o pessoal, quando vem me ver na academia, fica me vendo, né? Eu fico soltando meu músculo. Solto. Aí o pessoal falou assim, rapaz, isso é coisa de velho. Alongo, solto. Eu passo quase que 20 minutos do meu treino soltando o músculo. E depois eu vou pro treino neuromuscular. Certo? Faço meu treino neuromuscular de maneira intensa. Só para você ter ideia, eu pegava quase 400 quilos no leg press. 400? Um peso considerável. 400 quilos. 400 quilos, cara.
Gente, Levantava com a perna. Com a perna. só tinha suas pernas lá ou tinha umas pernas ajudando? Não, só a minha. Pô, quase que É, você... só os cambitos. É. E aí o que acontece? Tudo isso para preparar para o movimento. Mas o que acontece? O neuromuscular me ajudava no aeróbico. Então, se eu tenho uma perna forte, eu consigo transferir, principalmente nos exercícios de cadeia fechada, que é o leg press, o agachamento, transferir aquela força e aquela resistência para o impacto que eu tinha quando eu corria. Que eu corri, vamos dizer assim, eu corro geralmente 20 minutos no treino, no meu treino aeróbico. Lógico que tem dias no meu treinamento que eu dou mais ênfase no aeróbico. Então, tudo depende da minha sessão de treino. Isso aí é importante, a programação da sessão de treino, né? Então, essas programações, que são chamadas de ciclos de treinamento, são modificadas de 7 a 15 dias. O personal que não faz isso aí, essa modificação de treinamento, muitas vezes as academias, por isso que você falou sobre a coletivização, né? A coletividade do exercício e a individualidade do exercício, certo? É muito importante a individualidade. E tudo isso depende do quê? Da frequência da pessoa. Então, se a pessoa vai uma vez na semana treinar, ele não vai mudar o treino em 15 dias. Não vai mesmo. Agora, se a pessoa vai 5 dias na semana, em 2 semanas dá para mudar o treino. Mas uma eu sou academia cliente normal vai mudar? Uma academia normal não muda. Quem muda isso é um personal. eu sou cliente também, né? Eu faço É. musculação. Eu acho que é a mãe de, e a base de muitos esportes e muitas atividades físicas. Dificilmente você vê um atleta, desde o badminton ao golfe, coisas que você teoricamente não vê grandes esforços, ao ping-pong, por exemplo, tênis de mesa, que eu adoro. Você vê esses atletas, sobretudo, fazendo musculação, preparando aquela musculatura. Eu digo que eu sou um atleta da cirurgia. A posição que eu fico, ela não é ergonômica, ela não é confortável. E eu malho peitoral, eu malho muito ombro, antebraço, eu malho punho, eu malho dedos e malho costa, porque são músculos que eu uso muito durante a cirurgia, para você ver o quanto eu pratico aquilo que eu estou dizendo aqui contigo. Eu acredito muito nisso. Eu vou passar para você aqui algumas perguntas. A Jéssica Machado, que é minha paciente, está falando se quem tem hérnia umbilical pode fazer atividade física. Aí eu vou responder. Jéssica, depende da hérnia, depende do tamanho, depende se você já está sofrendo dela. Se é uma hérnia sem sintomas, está liberado. Se é uma hérnia pequena, está liberado. Mas se é uma hérnia grande, onde você já tem dor, é bom evitar atividade física para não haver o encarceramento. Encarceramento é quando algo entra na hérnia e não sai. E entrou por quê? Porque você fez força. Aí tem duas perguntas aqui, Hilber. A Rosângela Cerqueira, com Z. Eu acho que é a esposa de Giuseppe, se eu não me engano. Mande um beijo aí. Se for, manda um grande abraço para meu amigo Giuseppe. Quem tem hérnia de disco, né? Seja na torácica, lombar, cervical, essa pessoa está condenada a não fazer atividade física ou tem algum jeito para essa pessoa fazer algum tipo de exercício? Lógico que não. Tem que fazer, pelo contrário, tem que fazer. Eu vou pegar um negócio para vocês. Vou poder mostrar isso pessoalmente. Tem que fortalecer os paramentos. Ó, a gente tem a coluna aqui, ó. Certo? Na vista lateral, você tem aqui, né, entre as vértebras, você tem um disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele é composto de 70% a 80% de água. Com a idade, esse disco intervertebral vai se desidratando, certo? E aí você vai perdendo ele. Na nossa época era disco, né? Vai virando vai virando CD e vai virando um DVD. O que acontece com isso?
você vai aumentando o contato entre as vértebras. E esses discos intervertebrais, eles são como se fossem amortecedores para a coluna. Então, quando você tem a musculatura dos paravertebrais fortalecida, você diminui a compressão desses músculos. Aí você vem com a pergunta que é bem interessante, que antigamente te falava que o abdominal ele era bom para a coluna, né? Ele fortaleceu o abdômen. É bom fazer abdominal? Olha, gente, hoje existem algumas linhas que dizem que não, né? De pesquisa que dizem que não. Que muitas repetições, a gente fazia, existia nas academias antigamente, aulas de abdominal. Meia hora de aula de abdominal, somente abdominal. Por que não? Pelo seguinte, aqui atrás você tem como se fosse, né, bem pontiagudos, né, essa parte de trás aqui do corpo vertebral, né, quando você faz a flexão da coluna, o que acontece com o seu disco? Ele vai para trás, certo? E aí ele vai ser pinçado, certo? E o que acontece? Você vai pinçar justamente a medula. E aí a tendência de você ter uma lesão na coluna é grande quando você faz muitas repetições. Eu não estou dizendo que o abdominal, pouca quantidade, ou seja, 3 séries de 15, 3 séries de 20, não seja bom, ele é excelente, certo? Agora, existem exercícios melhores que têm maior eficiência. Quais são eles? As pranchas, as pranchinhas, os exercícios estáticos, eles têm um resultado na região abdominal, na região central, muito maior do que os exercícios que têm movimento para a coluna. Né? Eu vi uma pergunta aí falando sobre alongamento pela manhã. Acho que foi da Eu ia dizer exatamente isso. Eu me sinto bem, cara. Quando eu acordo, aquela esticada, e um banhozinho gelado, e um café preto. Se tiver guerra, eu vou para cima. Se tiver briga, eu tô colado. Eu fico outro. Olha, você vê que no Oriente, não sei se você já percebeu, os orientais eles têm uma longevidade muito maior que a nossa, dos ocidentais, né? Isso vai pela gastronomia, a culinária oriental é muito melhor que a nossa, em qualidade, né? Pela respiração, o processo de respiração é fundamental para a gente não respira bem. Nós somos tensos por natureza ocidentais. E uma outra coisa que eles praticam, meditação, eles são menos estressados, eles meditam, né? Terceira coisa. E a quarta coisa, yoga, tai chi chuan. São 2 exercícios que eles fazem, que são alongamentos dinâmicos, que eu mencionei logo para vocês no início. O nosso corpo é uma teia de músculo. É uma teia de músculo, doutor Bruno. Então, assim, qualquer movimento que você faça, se eu estico para cá, o meu pé também está fazendo movimento. Então, o movimento é uma coisa tão linda, né? Então, a gente percebe isso aí nos atletas de alto rendimento, quando você vê naquela câmera lá, nas Olimpíadas, ou então você vê a orelha mexendo, arremessando, cada fibra movimentando, até a fibra, né? Você vê o rosto se movimentando, todo o pescoço movimentando. E isso aí, existem estudos que fazem estudos de movimento, existem aplicativos sobre isso hoje. Inclusive, eu, como profissional, uso para fazer análise de alguns movimentos de meus clientes. Eu filmo para mostrar para ele aqui, ó, você está executando errado isso, isso e isso. Entendeu? Então, assim, é muito importante a pessoa ter a sensação de consciência do movimento. Então, você é a favor desse alongamento? É algo que faz bem, matinalmente aí, um corpo que estava há 8 horas ali parado, repousando, então aquela esticada, você acha que ela é benéfica? Existe um movimento na yoga chamado, um conjunto de movimentos na yoga que é chamado de saudação ao sol. Depois você joga no YouTube,
vocês todos jogam no YouTube, vamos dizer assim, é um movimento de respiração com movimentos de alongamento dinâmicos, que são excelentes. Se você fizer algumas vezes, e ele trabalha com respiração também. Então, você faz vários movimentos, você vai, estica, desce, sobe, né? E todo ele, você está trabalhando o corpo todo. Se você fizer 10 vezes pela manhã, depois você toma seu banho frio, toma seu café, você vai estar... Você falou que ia estar como? Pronto para a guerra? Rapaz, você vai estar 2 vezes pronto. Numa energia, as pessoas em casa me perguntam, ou no trabalho, pô, esse cara já chegou brigando, esporreteando, reclamando. Numa energia, parece que estava de férias e chegou ontem. Você falou de musculação, rapaz, de abdominal. Na nossa época, Ju Colombiano, eu conheço você, colombiano, eu só conheço a família colombiana, viu, Ju? E suas irmãs também. A colombiano que eu te falei, ela disse que não faz crossfit, não, que ela faz musculação, que ela adora musculação. E aquilo que você tinha comentado antes, na verdade, ela fez exercício de forma erradas e aí acabou tendo um tipo de lesão. Mas na nossa época, você lembra que tinha competição, rapaz, de abdominal? Quem fazia mais abdominal? 1000 abdominais. Tinha um momento, cara, que o cara não fazia mais abdominal, tava só. Ele começava no abdômen, mas tinha um momento que era só o pescoço ia. Era só isso. 1000, 1001, 1002, 1003. Eu dizia, ó, ele tá roubando ali, ó. O abdômen não mexe mais, ele é só o pescoço agora. Meu amigo, o Instagram É vai isso mesmo. estar. A gente tem pergunta pra caramba aqui, bicho. Minha psicóloga aqui também mandando pergunta com uma zorra. Eu respondo ela depois. Jéssica Novaes, que é uma paciente nova nossa, que acabou de operar, está dedicadíssima às atividades físicas. Musculação, é algo que eu priorizo. Eu digo que tem que fazer musculação para os idosos que estão sarcopênicos, quer dizer, com perda de musculatura, para o meu paciente obeso, que foi operado e está emagrecendo, para que ele não perca músculo, ele tem que fazer musculação e o emagrecimento seja direcionado para o tecido gorduroso. Musculação eu recomendo, acabei de falar que sou usuário também. Meu amigo, não sou eu, tá? É o Insta. Eu queria... Pô, você brilhou, botou até o inimigo do He-Man aí para ensinar a gente, o esqueleto, né? Ele aí, ó. Esqueleto. Hein? He-Man tá de olho. Eu queria te agradecer. Rapaz, a gente está com uma audiência aqui espetacular. Eu tenho feito lives semanais e acompanhado algumas lives de sociedades médicas e lives nacionais de Brasil que não tem essa audiência. Vá por mim. Eu estou lá dentro e vejo não dá esse pico de audiência aqui agora, não. Com mais de 500, 600 pessoas, coisas que você não consegue reunir muitas vezes dentro de uma sala de congresso. Marcelo Soares, te cuida, hein? Estou sabendo que você está ficando pronto, hein? Meu cantor, meu sanfoneiro. Olha! Marcelo, eu tô amolando a faca. Ele ali tá na minha linha de tiro também. Eu tô de olho em você. Riobão, obrigado. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais. Mas antes de mais nada, meu muito obrigado. Excelentes explicações. Quando terminar a universidade, tomara que a gente possa trabalhar junto. Acho que você vai ser um excelente médico pela forma carinhosa com que você trabalha e cuida das pessoas. O que é que você tem para dizer para a gente aí nessas considerações finais? Primeiro, convidar todos para seguir a gente lá no meu Instagram. Eu tenho 2 Instagrams, mas infelizmente um deles, para poder aceitar as pessoas, que é o... Eu não vou nem mencionar ele, para poder o pessoal nem seguir por ele, mas que me sigam pelo Coach Reuben Dourado, né, que é um novo Instagram da gente, né? E convidar todos, doutor Bruno, para assistir o nosso programa. É um programa que acontece todo sábado às 17 horas. Chama-se Vida Fitness. É um programa que é voltado, um dos poucos programas aqui na Bahia, voltados para um estilo de vida saudável, bem-estar, saúde e falando um pouquinho sobre fitness. Né? Creio que seja um tema que é pouco mencionado, né? No aspecto como a gente trata. A gente fala de informação de uma forma descontraída, você já teve lá algumas vezes, e vou fazer esse convite agora. Né? Se você quiser
sábado que vem, agora, a gente pode fazer já uma live, né, pro Vida Fitness. Tô Né? dentro. Agora é só você aceitar. Tô dentro. Rapaz, eu não posso com uma câmera que eu quero me amostrar, como diz o outro. Né? Então tá convidado. Vamos preparar o cardzinho para a gente poder sábado que vem falar sobre, um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E agradecer a todos vocês que participaram aí com perguntas. Estou aqui, né? Pode mandar direct para mim para a gente poder trocar algumas ideias. Mas, gente, não pensa que a barreira do sobrepeso seja uma barreira que impeça você de ser melhor como pessoa. Então, a gente está aqui como instrumento, Dr. Bruno e eu, nos colocando de antemão para poder ajudá-los a melhorar a qualidade de vida de vocês. Certo? Esse é um papel que eu tenho, que eu fiz um juramento